Eu quero começar conversando com o Dr. Rafael Mioto por videochamada, ele que é advogado e que parece que tem algumas ressalvas com respeito a esse Opa, sistema, né, Dr. Rafael? Bem-vindo ao programa. boa noite. Agradeço demais a presença no programa, né? Bom, vamos começar a falar nesse curto espaço de tempo, né? Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que para assuntos complexos a gente não pode ter a pretensão de dar respostas simples. Uhum. E eu gostaria de inaugurar essa fala justamente com uma questão que todo mundo que estudou direito, todo mundo que advoga, trabalha com essa área do direito, a gente tem uma questão de a diferenciação de princípios e regras, e aí vai entrar nessa questão de direitos fundamentais a serem protegidos, certo? E direitos fundamentais ele vai entrar numa lógica do princípio. Vamos só fazer uma diferenciação aqui, né? Uma regra, basicamente, é ou aplica tudo da regra ou nada. Quando a gente tem princípios que aparentemente são conflitantes, a gente consegue fazer um sopesamento e uma comunicação. Então, já deixando bem claro, essa questão da segurança pública, né, e a questão da privacidade, elas podem conviver em conjunto. E lógico, o Smart Sampa ele tem coisas importantes, né? A prisão de mais de 900 foragidos, encontros de desaparecidos, famílias, né, que ficam felizes de encontrar os entes queridos, né? Mais de 2.000 flagrantes cometidos, né? Mas é uma discussão que ela aparece e parece que esse contraponto da privacidade, eu creio que ele tem uma pertinência, né? Eu vou citar aqui um exemplo para ser breve, né? Uhum. Tem diversos. É lógico, a Smart Sampa ela é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela tem que ser utilizada, né? E num Estado democrático de direito, ela tem que ser utilizada também respeitando demais princípios, normas jurídicas, dentre outras questões. E aí vem algumas discussões, né, nessa questão. Por exemplo, existe projeto de lei, lógico, não é uma lei vigente, mas existe essa discussão, né, no ponto do Poder Legislativo, né, que ela vai tratar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para fim de segurança do Estado. Obviamente, é uma exceção à LGPD, assuntos relacionados à segurança, né, Uhum. pública, mas veio esse assunto, obviamente, né, do tratamento de dados, e existe essa discussão, para pelo menos saber o que a gente vai utilizar, o que não vai utilizar, etc. Né? Então, assim, alguns pontos, né, para inaugurar que eu gostaria de passar. Né? Acho que no dia 2 de março de 2024, a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos recomendou, né, à Prefeitura de São Paulo algumas medidas para evitar discriminação e garantir a proteção de dados das pessoas que têm a imagem, têm os dados, né, coletados, tratados Mas, nesse projeto da doutor, Smart Sampa. doutor, quando fala em discriminação, eu queria entender isso. Qual é o objetivo e por que tem Ah, essa teoria da questão da discriminação? então, é uma medida que, assim, eu falo dessa parte da discriminação porque são essas medidas da promotoria, né, de justiça e dos direitos humanos. Então, eles vão... Eu acho que, assim, essa parte da discriminação, ela não vai ser ligada diretamente à questão da Smart Sampa, Uhum. né? É a questão que faz depois com o tratamento de dados e é um assunto que está em voga desde antes da Smart Sampa, né? A questão mesmo principal é a proteção dos dados, né, das pessoas. Por exemplo, na Avenida Paulista, ela tem um fluxo de pessoas que bate a 1,5 milhão de pessoas por dia que passam na Paulista, algo assim, se eu não estou errado, Uhum. né? Então, assim, é legítimo você pegar essa parte da Smart Sampa para combater a criminalidade, prender gente que tem mandado de prisão, né, foragidos. Mas o transeunte, né?
É lógico, eu estava vendo o decreto aqui, ele vem falar da anonimização de dados. Mas tem uma questão que a gente vai falar da proteção de dados, como é que é feita essa informação, essa transparência? Lógico, não estou criticando, né? São dúvidas, né, que aparecem. Então, ao meu ver, obviamente, né, não sou dono da verdade, eu tenho as minhas dúvidas, na verdade, né? Uhum. Não é que são dúvidas, né, mas é meio que um Suas ressalvas. contraponto. São ressalvas. Alguma ressalva que a gente vai ter, né? Esse tratamento é direito das pessoas ter informação dos dados que são tratados. Uhum. Obviamente, o senhor é transeunte da Avenida Paulista, num sistema integrado. A câmera pega o seu rosto, pega seus dados, alguma coisa. Que dados são coletados? Uhum. O senhor gostaria de saber. Sim. Eu também gostaria de saber que dados são coletados, né? Como são tratados, né? Vão ser anonimizados? De que forma? Sim. Vão ser anonimizados esse tipo de dados. Por exemplo, se alguém mora, né? Detalhe, vai pegar o quê? Vai pegar o seu trajeto também, né? Ó, a câmera captou eu indo todo dia numa determinada padaria para tomar um café da manhã, né? Você vê que são dados que podem ser sensíveis para essa coleta e a gente tem que ter essa informação de como são tratados esses dados? Ok, eu entendi o que o senhor quis dizer e também com ressalvas, acho que é válida a sua opinião sobre isso. Porque Sim, não sim. tem ainda um desfecho, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, ainda não tem um desfecho de uma segurança jurídica, uma segurança de proteção de dados. Agora, Exatamente, porque... a única coisa que eu não Não, entendi, pode continuar. a única coisa que eu não entendi é essa questão dessa ressalva com respeito a preconceito, né? Essa questão das pessoas falarem sobre isso. Não. Como foi informado, né? Eu só peguei essa manifestação, essa recomendação do Ministério Público, não que essas sejam as minhas palavras, né? Entendi. Agora, então, Entendeu? Mas é uma questão... doutor, então assim, só por conta do tempo e do horário, deixa eu te perguntar, dentro da nossa pergunta do tema de hoje, eu queria saber a sua opinião pessoal. O senhor acredita o quê? Qual que é a sua opinião pessoal? Vamos lá. Minha opinião pessoal, né? Eu acho que a questão de segurança pública é muito importante, principalmente Estado de São Paulo. A gente está vivendo no Brasil, país da América Latina. Uhum. A gente sabe como é essa questão de violência, de criminalidade aqui, né? É muito importante, né? Mas assim, o que eu falo é não ir nem ao céu e nem à terra, né? Com tudo isso, é respeitando essa garantia, principalmente do tratamento dos dados de pessoas que são transeuntes dessas regiões que tem, né, a Smart Sampa no momento, né? Vai vir uma ampliação ainda após, para quê? Para ter o tratamento devido, né, dos nossos dados e a gente ter a informação, a transparência, tá, de como os nossos dados vão ser tratados. Nossos dados o quê? A nossa imagem, né? Se é um sistema integrado, o que está pegando, coletando de informações, a nossa rotina diária, às vezes, né? Pode pegar. Então, assim, a minha opinião pessoal, vou resumir em palavras-chave, né? Que é proporcionalidade e transparência. E isso a gente não vai conseguir do dia para a noite, né? É sempre aquela questão, né? A administração faz e a gente, como cidadão, sempre fiscalizando também e exigindo, né? O que é nosso de direito, porque saber dos nossos dados, a nossa privacidade, tudo relacionado à nossa vida é o nosso direito. Não, isso é Sabe? verdade. Então, eu resumo aqui, é lógico, não falando da Smart Sampa como se fosse a perfeição, porque nada surge perfeito, né? Perfeito é só Deus, né? Nada feito pelo homem, acho que consegue atingir isso, né? Só que apontar a questão da Smart Sampa, mas com questões importantes a serem observadas. Mas também não tratar essa questão também da nossa privacidade como se fosse uma distopia escrita pelo George Orwell. Tá bom.
também Doutor, que você é vigiado toda hora. entendi. Um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. É o caminho do meio termo, Eu entendi. sempre. Muito obrigado. Respeitando, foi o que eu falei dos direitos fundamentais antes, né? Entendi. Sempre sopesando uma questão com a outra e fazendo conviver em harmonia. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Fica com Deus. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço.